Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vamos contar a história da lenda por trás do chupa-cabras. Roda a vinheta. Bom, histórias de monstro costumam fazer sucesso no mundo inteiro, mas o fato é que eles insistem em dizer que esses tipos de lenda existem até hoje. Muitos em terras bastante distantes e em florestas bastante obscuras, e tornam suas aparições cada vez mais difíceis de se comprovar, e muitas delas são bastante raras e até mesmo duvidosas. Estamos falando da lenda do chupa-cabras. Bom, nos anos de 1990, houve um grande boom sobre esses supostos ataques do chupa-cabras, principalmente aqui no Brasil. E um programa que deu bastante importância neste fato foi o programa do Ratinho. Muitos dizem que seria em busca de bastante audiência nessa época, pois era um grande programa de sucesso. Porém, muitos deles traziam o fato concreto. Porém, nenhuma prova exatamente abstrata que comprovasse a existência deste ser. Sendo assim, não é por acaso que a existência deste suposto bicho, ele vem quase de algumas imagens meramente ilustrativas, fotos de outros tipos de animais de outras espécies e alguns outros relatos que são bem pouco confiáveis. Foi essa imagem mística dos chupa-cabras que atraiu um cientista chamado Benjamin Radford, que é um pesquisador para um comitê para investigações céticas. Seria basicamente como se fosse um CSI da vida real. E um dos intuitos principais desse cientista seria correr atrás da verdadeira história desse chupa-cabras, que seria essa suposta criatura vampiresca que ganhou fama mundial na década de 1990. E surgiu em alguns países como México, Rússia, Brasil e até mesmo nos Estados Unidos. Existem muitos relatos também que apareceram em Porto Rico, e eles descreviam uma criatura bípede de quase 1,5 metro de altura, com olhos grandes e espinhos nas costas, e longas garras. Eu vou colocar uma foto aqui meramente ilustrativa para que vocês possam ver. Esta suposta criatura, batizada de chupa-cabras, estaria matando muitos animais de criação de muitos fazendeiros, e estaria chupando o sangue desses animais. Aí, sendo assim, apareciam muitos animais com marcas de ataque de algum animal estranho e que estaria supostamente sugando todo o seu sangue. Em Araçoiaba da Serra, a 60 quilômetros de onde as pegadas foram encontradas, animais apareceram mortos de forma inexplicável. Nessa chácara, 30 galinhas tiveram o coração e os pés arrancados. Como se não tivesse comendo, quebrava os pés da galinha. Em uma fazenda vizinha, um boi morto. O ataque sempre silencioso. Não deu para ouvir nada. Os cachorros também, tem 4 cachorros enormes, hein? E não manifestaram nada. Uma semana depois, um fazão é encontrado sem os pés e sem a cabeça. Eu acho que isso não é uma coisa normal, né? Que você vê um cachorro, quando ele pega uma criação, ele deixa o vestígio, tudo bem, as penas, tudo, né? Mas não vai deixar o animal inteiro, só pegar o pezinho e o pescoço, né? A 200 quilômetros dali, na pequena cidade de Ribeirão Branco, 23 cabras foram mortas com furos no pescoço. 2 animais resistiram, mas estão anêmicos. Realmente está esquisito, porque está atacando normalmente só na base da orelha. E normalmente uma picada a 2 no máximo. É profundo, pegando no sentido da veia jugular. O mais curioso é que só as fêmeas foram atacadas. Foi, só as fêmeas, os machos ficou, né? As mais barrigudas ainda, que as maiores, né? Das minhas foi. Em todos os casos, os animais foram encontrados sem nenhuma gota de sangue. Tá só o couro mesmo, assim, sem sangue. Vamos numa reunião, casamento, no bar, tudo falando. Falo que é chupa-cabra. Sendo assim, o cientista Radford, ele andou
por vários países atrás desse suposto chupacabras. Ele levou 5 anos durante a viagem em vários países para buscar provas da existência desse animal. E esse cientista conseguiu até mesmo encontrar a primeira pessoa que conseguiu relatar sobre o chupacabras e que diz ter provas de ter visto o animal. Bom, segundo o relato, um senhor chamado Madeline Tolentino, da cidade de Canovanas, que fica em Porto Rico, ele disse que no ano de 1995, ao avistar de sua janela, ele acabou vendo este famoso chupacabras. E o mais impressionante é a rapidez com que essa história se passou, pois surgiram novos relatos de pessoas que avistaram esse animal também, e ainda mais com a divulgação da mídia local. E o mais surpreendente, a aparição de animais aparecendo mortos com sinais de algum tipo de mordida de algum animal estranho. E muitos deles foram encontrados com o sangue extraídos. Sendo assim, essa viralização foi incontrolável e tomou proporções gigantescas. Bom, este suposto boom do chupacabra começou em Porto Rico e foi se alastrando em outros países, principalmente aqui no Brasil. E um dos programas que se aproveitou destes supostos contos sobrenaturais foi o programa do Ratinho. Através de uma grande reportagem que o programa realizou no ano de 1997, e o que culminou numa onda de novas aparições desse chupacabra em outras regiões do país. Olha que incrível! A lenda se espalhou também online, principalmente nos primórdios da internet, pois nessa época poucos países tinham acesso à internet. E isso acabou gerando uma grande febre, principalmente naqueles meios sobrenaturais, pois muitos faziam esses relatos vinculando com seres de outros planetas. E no início dos anos 2000, começaram a surgir novos relatos que tinham vínculo com esses extraterrestres. A polêmica é tanta que ufólogos, especialistas em discos voadores e seres de outro planeta se reuniram em São Roque para discutir o assunto. Eu acredito que algumas pessoas se utilizam do sangue desses animais para realizar alguns trabalhos aí que a gente desconhece. E houve novos relatos de aparições que descreviam como sendo um animal, como se fosse parecido com um cachorro, que tinha 4 patas e não tinha pelos. Sendo assim, começaram a surgir várias imagens em vários países desses supostos chupacabras. Eu vou colocar todas as fotos aqui, vinculadas aos países que eles apareceram e que supostamente seriam esses chupacabras. Bom, esse cientista chamado Radford, após ele ver inúmeros relatos, ele viu que essa investigação seria bastante interessante, pois ele tinha bastante fatos concretos através desses relatos, porém não tinha nenhuma prova científica. E ele viu ali uma grande oportunidade de ouro. E ele decidiu realizar uma investigação sem precedentes sobre algo cuja sua fama já era equiparada a outros tipos de monstros lendários, como o monstro do Lago Ness, como o Pé Grande, como as sereias. Então ele acabou virando uma grande lenda. Agora, uma das suas buscas principais era encontrar provas concretas, ou seja, achar o verdadeiro corpo deste animal. Pois se ele estava atacando animais ali, com certeza iriam encontrar algum tipo de fato que comprovasse que ele realmente existe. No começo da sua investigação, houve muitos relatos, porém nenhum fato concreto. Mas ao mesmo tempo, ele notou que era bastante possível encontrar provas que levassem à captura de novos animais, talvez de espécimes novas que eram desconhecidos da raça humana. E se esse chupacabra era real, ele estava convicto de que ele iria encontrá-lo. Bom, um dos pontos de partida deste cientista era encontrar os supostos corpos desse chupacabra e fazer análise de DNA. E um total de cerca de meia dúzia de corpos foram encontrados de supostos animais misteriosos, principalmente na região dos Estados Unidos. Bom, esses seres eram realmente horríveis e não aparentavam ser
deste planeta. Muitos deles eram magros, sem pelos, somente com a pele e de aparência queimada, e tinham dentes bem pontiagudos. Mas os exames de DNA revelaram uma verdade concreta. Esses supostos corpos eram de coiotes, cachorros, gatos, guaxinins e até mesmo preguiças. Mas você se pergunta como que esses animais são confundidos com animais extraterrestres? Segundo o cientista Radford, a razão principal era pela perca de pelos. Pois quando o animal está se decompondo, a primeira coisa que acontece é ele perder os seus pelos. O seu corpo seca e ele vai se decompondo até ficar os seus ossos. Muitos desses animais têm sarna, o que acaba deixando a pele de um aspecto bastante diferente. E o que acarreta deixando esses animais com um aspecto bastante monstruoso, quase irreconhecível da sua espécie. E esses cachorros sarnentos, muitos deles vira-latas, quando eles morrem, eles se decompõem e acabam ficando sem os pelos e com a pele muito grossa. E acaba ficando num tom vermelho ou um cinza bastante escuro. E devido a ter sarna, esses animais coçam bastante a região e muitos deles acabam tendo bastante feridas. E isso ajuda muito as pessoas a confundir esses animais mortos com o famoso chupa-cabras. Só que isso era somente metade da história sobre esses supostos animais. Ainda faltava resolver um grande mistério: as vítimas que foram atacadas por esse suposto chupa-cabras. E uma das respostas desse cientista foi bastante surpreendente, pois muitos desses animais eram encontrados vítimas de muitos predadores comuns nos dias de hoje, como cães, coiotes, morcegos e até mesmo alguns espertinhos que adorariam ganhar a atenção da mídia. Pois não é nada incomum um cachorro matar um animal e acabar atacando ele no pescoço, principalmente na jugular, pois isso é um instinto animal dos felinos. E muitos deles acabam pegando bastante sangue e deixam o animal morto ali. Sendo assim, muitas vezes o animal acaba morrendo por hemorragia. E muitas das outras marcas são somente a mordida. Já esse suposto relato que existem supostos vampiros, como esses chupa-cabras, acabam gerando uma grande lenda. Mas os animais que se alimentam efetivamente de sangue, eles não agem assim. Pois as espécies que realmente se alimentam de sangue, elas procuram algo perto da superfície da pele do animal, o que não é o caso da veia jugular. Então existem outras regiões que o animal ataca justamente para ter acesso ao sangue. Sendo assim, se a gente comparar esses ataques que foram realizados com mordidas, podemos atribuir isso a alguns morcegos. Ou seja, como apareceu em inúmeras fazendas frangos mortos, o que acontece? Se fosse realmente um animal do tamanho de um cachorro, normalmente ele morreria de fome, principalmente se ele se alimentasse somente de sangue. Porque o sangue não tem todos os nutrientes necessários para a sobrevida de um animal desses, pois ele necessita de algo que todos nós se alimentamos, que seria de gordura também. Bom, além desses supostos sinais de mordida, o cientista Radford, ele acredita que os rancheiros, donos das fazendas, que encontravam esses corpos dos animais atacados, eles podiam muito bem atribuir esses tipos de ataques a morcegos, pois eles poderiam muito bem examinando, cortando o animal para ver se saía sangue e verificar se o sangue jorraria ou não. Então o cientista explicou da seguinte forma: quando o animal morre, o coração para de bater, ou seja, ele para de bombear sangue para o corpo inteiro do animal. Sendo assim, não existe mais pressão sanguínea. Então o sangue ele acaba se acumulando na parte mais baixa do corpo e ele não coagula mais. Isso é mais conhecido como lividez e dá a doce ilusão de que o sangue foi retirado do corpo do animal. Sendo assim, toda essa mitologia criada ao entorno de uma criação desse suposto chupa-cabra acaba caindo por terra. Pois diante dessa investigação, por que será que essa lenda permanece viva até hoje? Bom, pode parecer até um pouco estranho, mas o cientista Radford, ele aponta para o forte sentimento anti-americano em toda a América Latina, como parte dessa explicação. Pois eles não acreditam nessas supostas explicações dos americanos, pois acreditam que eles são bastante enganadores. E existem algumas teorias da conspiração dizendo que seria um grande resultado da experiência científica dos americanos. Outro fator interessante é a internet, que é classificado como um dos primeiros monstros aparecidos através da internet.
Bom, depois de inúmeros relatos aí durante o mundo inteiro, esta história tinha que acontecer aqui no Brasil também. Bom, sendo assim, chupa-cabras seria considerado uma suposta criatura que foi responsável por esses ataques sistemáticos no Brasil inteiro. Muitas delas ocorridas em regiões rurais, e um dos principais animais atacados seriam cabras. Por isso o nome chupa-cabras. E sendo assim, o do programa do Ratinho, na época no SBT, explorou muito essas histórias e inclusive fez algumas reportagens. Alguns trechos dela eu vou colocar aqui no nosso vídeo para que vocês possam conhecer sobre o que eles acharam do chupa-cabras. Com alguma coisa parecida que chamam de chupa-cabras. É um animal que nós encontramos que o pessoal tinha dúvida do que fosse, do que seria. Então nós estivemos aqui na semana passada no programa e levamos essa semana para Campinas para uma análise. Quem perdeu 40 de seus gansos, patos e marrecos. As aves foram encontradas assim, sem uma gota de sangue. Tudo isso em apenas 3 dias. O estranho animal que teria entrado na chácara foi encontrado morto. Olhem só o aspecto dele. A primeira suspeita é de que seria o tão procurado chupa-cabras. Animal estranho, os caçadores aqui, antigos, ninguém sabe o que é isso aí. Nós procuramos o Museu de História Natural em Campinas, na Unicamp. Levamos o que restou do estranho animal. As análises foram feitas, comparações com fotografias e com outros crânios. Tudo isso para esclarecer uma dúvida. Afinal, o animal encontrado seria ou não seria o tão procurado chupa-cabras? A pele toda está virada ao contrário, porque aqui a parte... A Unicamp promete revelar amanhã o que seria o estranho animal encontrado na chácara de Osasco. Agora sim, o resultado, inesperado para alguns, mas claro demais para os cientistas. Não foi desta vez que o chupa-cabras foi capturado. Esse animal é o quê? Um gato doméstico, com certeza. Dúvida nenhuma? Sem dúvida nenhuma. O que caracteriza um gato doméstico, para quem não entende muita coisa, sendo que a maior dúvida seria isso daqui, né, que pensava-se que seria uma espécie de nadadeira? Bom, o que caracteriza é a dentição, né? Dentição, o crânio, as almofadinhas da pata, que é poderia até ser um gato selvagem, mas pela localidade que foi encontrado o exemplar, tá? Grande certeza que é um gato doméstico. A dúvida estava porque a patinha estava aqui dentro, né, invertida aqui dentro, né? Isso, como é que pode ter acontecido isso? Um acidente, alguma coisa? É carregado por enxurrada, supostamente. Então, o bicho ficou todo retorcido, contorcido. É couro, né? O couro tem uma certa resistência. Então, a parte da escápula ficou voltada para baixo. Como estava quando vocês trouxeram um exemplar. Entendeu que não foi dessa vez ainda que nós pegamos o chupa-cabras ainda? Não existe chupa-cabra. Não existe? Minha posição não existe. Meu ver, não existe. Isso é imaginação popular. Bom, e aí, tirou alguma curiosidade? Trouxe alguma informação que mudou bastante o seu ponto de vista? Para mim, nada mudou. Bom, de acordo com esse cientista Radford, ele fez inúmeras investigações, inúmeras análises e provou que na verdade este ser ele jamais existiu. O que existe mesmo é sua lenda. Pois de acordo com os acontecimentos que foram relatados, surgiram vários seres de várias descrições diferentes. Muitos com espinhos nas costas, olhos grandes, mas ao longo dos anos o conceito da criatura ele foi se expandindo e se modificando. Ou seja, até o ponto de vista dos dias de hoje, nós podemos considerar qualquer cachorro sarnento morto como se fosse um chupa-cabras. Pois hoje em dia as pessoas vão pesquisar diretamente no Google, onde você pode encontrar várias informações e relatos sobre isso. E assim esse mito ele se auto-perpetua. Sendo assim, o cientista Radford ele explica corretamente o primeiro avistamento desse primeiro chupa-cabras. A resposta é que a primeira testemunha que supostamente viu esse bicho, ele observa na descrição do depoimento desta pessoa que ele havia visto o filme Alien, que era um bastante sucesso na época. E o Sr. Madeleine Torrentino, ele acabou assimilando a aparência de algum animal que ele avistou a esse suposto chupa-cabras.
pois a trama desse filme ele envolve vários seres místicos de outros planetas, através de experiências científicas ultra secretas dos Estados Unidos. E esse filme foi parcialmente filmado em Porto Rico. Sendo assim, o cientista ele afirma que não vê nada concreto, através do relato do suposto chupacabra, de que isso seja verdade. Então, muitas das pessoas que relataram ver esse animal, ele acredita que seja apenas fruto da imaginação das pessoas. E muitas delas com imaginação bastante fértil. Sendo assim, no ponto de vista dele, não existe nenhuma razão para você acreditar que existam os chupacabras. E muito menos que ele tenha qualquer relação com o ataque desses animais que foram apresentados na década anterior. Ou seja, toda essa história não passa de uma grande invenção e uma grande confusão envolvendo toda a comunidade científica. Principalmente através da identificação errada de alguns animais e o grande exagero da mídia, que sempre está em busca de coisas sensacionalistas, em busca de ibope e para que possa enganar as pessoas, com o objetivo principal de gerar uma grande histeria coletiva. Ou seja, gente, pode pesquisar o máximo que você quiser na internet, você não vai encontrar nenhuma prova concreta que o chupacabra realmente existiu. E se esse tipo de bicho realmente fosse comprovado a sua veracidade, ele seria muito bem filmado, pois nos dias de hoje nós temos uma tecnologia muito mais aplicada. Podemos filmar qualquer coisa no mundo inteiro, simplesmente fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Então nós temos uma tecnologia cada vez mais incrível e podemos ter acesso a várias informações e podemos multiplicá-la nas redes sociais. Só que hoje em dia, com o advento da internet, tudo você pode se duvidar, pois existe uma grande manipulação de muitos vídeos que fazem com que as pessoas acreditem nesses supostos seres, que eles não existem. E se você acredita mesmo que o chupacabra exista, busque alguma filmagem que seja verdadeira e que não tenha sido manipulada, beleza? Então, o programa que mais abordou sobre isso foi questão do Fantástico, no programa do Ratinho, e outros programas aí que sempre buscam algum tipo de ibope. Só que eles sempre foram buscar informações e relatos, jamais provas concretas. E algumas que eles apresentaram foram de animais que nós já conhecemos, como cachorros, gatos e até mesmo morcegos. Então, muitos cientistas confirmaram que ele não existe mesmo. Bom, gente, mais um especial aí concretizado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar bastante a divulgação do nosso canal. E principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações. Os próximos temas aí serão bem interessantes, vamos abordar bastante coisa bem legal. Espero que todos vocês gostem. Até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu!